Davi poupa a vida de Saul. O silêncio do deserto de En-Gedi era quebrado apenas pelo som do vento que passava pelas cavernas e palmeiras. Davi, agora líder de um grupo de homens fiéis, estava refugiado naquele lugar, escondendo-se do rei Saul, que o perseguia com fúria. O coração de Saul ardia de ciúme porque o povo de Israel exaltava Davi pelas vitórias contra os filisteus, especialmente após a derrota de Golias. A inveja transformara-se em ódio, e o rei não descansava até encontrar e eliminar aquele que considerava seu rival. Davi, porém, não tinha intenção de tomar o trono pela força. Ele havia sido ungido por Samuel ainda jovem, mas seu coração permanecia submisso à vontade de Deus. Mesmo sabendo que um dia seria rei, esperava o tempo do Senhor. Sua confiança estava em Deus, não em sua própria espada. Enquanto Saul reunia 3.000 homens escolhidos de Israel para caçar Davi, o fugitivo e seus companheiros se escondiam nas cavernas profundas, atentos a cada movimento inimigo. A tensão era constante, mas também era uma escola de fé, onde Davi aprendia a depender da proteção divina em cada passo. Certo dia, Saul entrou em uma caverna para aliviar-se, sem saber que ali, nas sombras, estavam Davi e seus homens. A cena era providencial. O rei, vulnerável e sozinho, não fazia ideia de que estava à mercê daquele a quem buscava destruir. Os companheiros de Davi enxergaram naquele instante a chance perfeita de vingança e vitória. Eles sussurraram a Davi: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe disse: entregarei o seu inimigo em suas mãos, e você fará com ele o que quiser." O coração de seus guerreiros ardia de desejo por justiça. Para eles, Deus havia entregue Saul. Davi levantou-se silenciosamente e aproximou-se de Saul. Com um movimento rápido, cortou a ponta do manto do rei sem que este percebesse. Seus homens aguardavam o golpe final, mas para surpresa deles, Davi voltou atrás. Seu coração estremeceu, e ele disse aos companheiros: "O Senhor me livre de levantar a mão contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, pois ele é ungido de Deus." Com essas palavras, Davi conteve seus homens e não permitiu que atacassem Saul. Ele compreendia que, embora Saul estivesse errado, ainda era o rei escolhido por Deus, e cabia ao próprio Senhor retirá-lo do trono no tempo certo. Quando Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho, Davi saiu atrás dele e gritou em alta voz: "Meu senhor, o rei!" Saul olhou para trás, e Davi inclinou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Então mostrou a ponta do manto que havia cortado e disse: "Hoje o Senhor entregou o rei em minhas mãos na caverna. Alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu poupei sua vida. Eu disse: não levantarei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor." A voz de Davi ecoava pelo vale. Ele continuou: "Veja, meu pai, veja a ponta do seu manto em minha mão. Não matei o rei, embora tivesse oportunidade. Julgue o Senhor entre mim e você, mas não levantarei minha mão contra você. Como diz o antigo provérbio, dos ímpios vem a impiedade, mas eu não levantarei minha mão contra você." Saul, ao ouvir aquelas palavras, foi tomado pela emoção. Ele ergueu a voz e chorou. "Você é mais justo do que eu", disse o rei. "Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Hoje você mostrou que me fez bem. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou." A voz de Saul vacilou, e ele confessou: "Agora sei com certeza que você será rei e que o reino de Israel será estabelecido em suas mãos. Jure-me pelo Senhor que não eliminará os meus descendentes, nem apagará o meu nome da família de meu pai." Davi jurou a Saul, e o rei voltou para sua casa. Mas Davi e seus homens permaneceram nas fortalezas, pois sabiam que a mudança de coração de Saul não seria duradoura. Ainda assim, aquele dia ficou marcado como prova da fidelidade de Davi ao Senhor e de sua integridade diante de um inimigo que o perseguia injustamente. A história de Davi, poupando a vida de Saul, revela um profundo princípio espiritual.
Embora tivesse a chance de resolver seus problemas pela força, Davi preferiu confiar na justiça de Deus. Ele reconheceu a soberania do Senhor e demonstrou misericórdia a quem lhe fazia mal. Esse episódio também mostra que oportunidades que parecem favoráveis nem sempre são parte da vontade divina. O discernimento de Davi impediu que ele cometesse um erro grave ao antecipar os planos de Deus. Sua paciência e fé tornaram-se exemplo para gerações. A ponta do manto de Saul tornou-se símbolo da verdade de que Deus estava com Davi. Assim como o manto do rei havia sido cortado, seu reinado estava por terminar. Mas a maneira como Davi agiu mostrou que ele não tomaria o trono pela violência, mas esperaria o momento do Senhor. Saul, mesmo reconhecendo a justiça de Davi, ainda lutaria contra seus próprios sentimentos e voltaria a perseguir o jovem guerreiro em outras ocasiões. Mas naquele instante, a humildade de Davi e sua disposição em honrar o rei falaram mais alto do que a espada. Esse encontro nas cavernas de En-Gedi destaca que o verdadeiro líder não é aquele que impõe sua vontade à força, mas aquele que teme a Deus e age com misericórdia. O poder humano é passageiro, mas a justiça do Senhor permanece para sempre. A atitude de Davi também aponta para o coração de Cristo, que ensinou a amar os inimigos e a não responder com mal ao mal. Ao poupar a vida de Saul, Davi mostrou um reflexo da graça que viria a ser plenamente revelada no Evangelho. A história continua a inspirar líderes cristãos e todos que enfrentam injustiças. A mensagem é clara: confie em Deus, mesmo quando parece mais fácil resolver tudo por suas próprias mãos. Espere o tempo do Senhor, porque Ele é justo juiz. Assim, a caverna de En-Gedi não foi apenas cenário de um encontro entre rei e fugitivo, mas também palco da revelação de valores eternos: fidelidade, misericórdia, temor a Deus e confiança plena na sua soberania. Davi saiu dali não com a coroa, mas com a confirmação de que seu coração estava alinhado ao coração de Deus.